Olá pessoal, agora são quase 10 horas da noite do dia 29 de maio de 2020, sexta-feira. Eu já estava me preparando para gravar um vídeo de esclarecimento, de explicações sobre as situações dos planos de retomada, Plano São Paulo e também o plano de retomada aqui na cidade de Araras. E aí pesquisando eu fui surpreendido pelo ingresso de uma ação civil pública pelo Ministério Público da comarca de Araras, a sua promotoria de justiça, especialmente para impedir a validade do decreto municipal, que ele flexibiliza aquilo que foi estabelecido no Plano São Paulo. Então eu vou falar sobre isso, sobre a ação civil pública e comentar a respeito desse conflito que já era objeto também da minha análise. Então o que acontece? O governo do estado de São Paulo divulgou ao longo da semana, numa coletiva inclusive, que iria fazer então aquele plano de retomada com fases. E esse decreto estadual ele foi publicado hoje, no Diário Oficial de hoje, do dia 29 de maio. E assim, não vale o que o governador somente diz, ou aquilo que está no site, embora o site também é mencionado no decreto. Vale aquilo que está escrito, a regra escrita, né, que determina as disposições daquilo que vai ser aplicado ou não. E então, socorre que foi divulgado hoje, como eu dizia, esse decreto. E nós já tínhamos na nossa cidade de Araras, eu vou acompanhar aqui também, para não perder nada, no dia 20, o decreto número 6.690, do dia 22 de maio, portanto, já da semana passada, que estabelecia um plano de retomada municipal da cidade de Araras. E esse plano já era mais abrangente que o plano estadual estabelecia. E ele não estabelecia fases, ele dizia somente, como diz ainda esse decreto, sobre um caminho daquilo que vai poder ser reaberto. E qual o problema? O problema é que o decreto estadual, ele estabeleceu as fases, a tais das fases. E a cidade de Araras está na fase 2, porque nós estamos na região de Piracicaba, na DRS 10, que é a Diretoria Regional de Saúde, que assim foi dividido o estado, porque se refere a questões de saúde, não é por município, não depende do município, da situação local do município, mas regionalizada. Então essa análise tem sido feita regionalizada. E aí na fase 2, e aí inclusive eu divulguei também nas minhas redes sociais, na fase 2 já estaria autorizado shopping centers, galerias, congêneres, o comércio de maneira geral e serviços, com algumas restrições, mas estaria permitido. Ocorre que o decreto municipal, ele também autorizou, embora com restrições, restaurantes que pelo governo estadual só seria permitido na fase 3, ou seja, numa fase seguinte. Também permitiu o decreto municipal salões de beleza e barbearias, o que também seria só na fase 3. Também o decreto municipal autorizou academias, que pelo decreto estadual só seria na fase 4. E também o decreto municipal permitiu outras atividades que gerem aglomeração, somente numa fase de liberação total, que seria uma fase 5, sendo que o decreto municipal autorizou as atividades, no plano de retomada, autoriza também atividades religiosas, ou seja, igrejas, atividades que geram aglomeração. Isso cria, portanto, um aparente conflito, ou um conflito de fato. Mas aí as pessoas começaram a perguntar, olha, mas não é a fase 2, o que vale, o que não vale? E o que acontece? Acontece que a Prefeitura de Araras decidiu, mesmo com a publicação do decreto estadual, manter o seu decreto municipal da semana passada, com base no artigo 7º do decreto estadual. E o que diz o artigo 7º do decreto estadual? Diz o seguinte: os municípios paulistas inseridos nas fases laranja, amarela e verde, vermelha não, mas laranja, amarela e verde, cujas circunstâncias estruturais e epidemiológicas locais assim o permitirem, poderão autorizar, mediante ato fundamentado de seu prefeito, a retomada gradual do atendimento presencial ao público de serviços e atividades não essenciais. Então, olhando aquilo que se diz, a cabeça desse artigo, o caput, parece que está plenamente autorizado. Ocorre que tem um parágrafo único. O parágrafo único diz assim: o ato do prefeito a que alude o caput, ou seja, esse que eu mencionei agora, o caput deste artigo incluirá
determinação para que os locais de acesso ao público, inclusive os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, que funcionem em seu território, 2 pontos. E aí ele enumera alguns itens. E o primeiro item é, item 1, observem o disposto no anexo 3 deste decreto. E aí, o anexo 3 deste decreto estadual, ele é aquela tabela de fase, aquela tabela que já ficou conhecida, sobre fase 1, fase 2 e fase 3. O anexo 3, a que se refere o item 1 do parágrafo único do artigo 7º do decreto número 64994 de 28 de maio de 2020, que foi publicado hoje, dia 29. E aí aquela tabela. Então, qual que é o problema que se estabelece aí? Que o município de Araras está entendendo, e assim inclusive respondeu ao Ministério Público, porque já hoje o Ministério Público de Araras, pela sua promotoria de justiça, notificou a prefeitura. E o prefeito respondeu. Então a prefeitura, isso também já saiu também em outras manifestações de representantes do governo municipal. O município está entendendo que esse artigo 7º o autoriza, permite que a prefeitura faça essa liberalização, ou seja, que vá além. E assim, o Estado teria feito uma espécie de uma delegação. É fato que o decreto estadual, ele não foi claro nisso. Ele cita expressamente o anexo 3, mas faltou ali, embora a gente saiba que as autoridades do governo do Estado e a própria coletiva do governador diz isso, olha, não pode restringir, mas não pode flexibilizar. Essa tem sido o mote, e é isso que inclusive a Justiça tem feito, dando força para as decisões do governo do Estado. Ocorre que poderia ter sido mais explícito o decreto estadual. Não foi, isso não ocorreu. Então, faz a menção expressa à tabela, mas deixa em aberta, eventualmente, para uma interpretação um pouco mais elástica. Mas o Ministério Público deixa claro que não concorda com essa interpretação e entende que o município está descumprindo essas regras, quando permite que comércios, sim, está autorizado pelo governo do estado. Shopping center, eventualmente, né, a brincadeira aqui em Araras, né, que nem tem shopping center, mas estaria autorizado se aqui em Araras estivesse ou nas cidades que estão na região, poderão. Serviços também. Mas, com relação a restaurantes, a salões de beleza, academia e outras atividades de aglomeração, que seriam igrejas, o município está extrapolando a sua possibilidade. E aí nós temos alguns cenários. Quais são esses cenários? Os cenários que estabelece de uma certa insegurança jurídica. Essa ação civil pública ela foi distribuída à 2ª Vara Civil da Comarca de Araras. Ainda neste momento que eu estou falando, não tem uma decisão do juiz da vara. Claro que isso vai também possivelmente ter recursos, seja da prefeitura ou seja do Ministério Público. Então, aquilo que outras cidades estavam vivendo, que é uma judicialização desse tema, como aconteceu em Limeira, como aconteceu em outras cidades do estado, também passa a ocorrer em Araras pela postura, né, pelo posicionamento conflitante entre a prefeitura, entre o governo municipal e o entendimento do Ministério Público. E aí o que vai acontecer, né, é a possibilidade dessa judicialização e aí vai ficar nas mãos da justiça decidir isto, se vai se aplicar estritamente o decreto estadual ou então o decreto municipal que faz essa interpretação e flexibiliza então aquilo que foi estabelecido pelo governo do estado. Nós vamos acompanhar esse caso, tem uma relevância grande e eu estou fazendo essas informações a título de para ter clareza, para as pessoas entenderem o que está acontecendo do ponto de vista técnico-jurídico, entender inclusive os dispositivos que estão sendo debatidos. O governo do estado pode ser até que altere esse decreto, torne ele mais explícito, pode ser que o governo do estado também entre na briga, digamos assim, com o Ministério Público, no sentido de entender também nessa direção do Ministério Público, ou até o governo do estado pode retroceder. O fato é que nós vivemos um momento também de insegurança jurídica e isso é importante, especialmente para o empreendedor, para o empresário, para o dirigente desses estabelecimentos. O restaurante, por exemplo, vou fazer estoque ou não vou fazer estoque? A academia, né, o salão de beleza, a igreja, né, os empreendimentos, como vamos decidir sobre isso, né, funcionários eventualmente que foram colocados no programa de suspensão do contrato de trabalho, então você teria que suspender esse programa, chamá-los novamente
Então tudo isso causa um cenário de incertezas, de dúvidas e por isso a importância de ter muita cautela, porque certamente nós teremos embates, seja uma decisão ou seja outra, isso vai acabar muito provavelmente durando alguns dias, pode ir para São Paulo, no Tribunal de Justiça, e pode chegar até as instâncias superiores, STJ e Supremo Tribunal Federal, STF, também em Brasília, que poderão decidir sobre esse caso, que não só de Araras, mas o que se percebe é que vários municípios têm adotado também essa sistemática de interpretação desse dispositivo do decreto estadual. Então esses são os conflitos, muita gente me perguntou ao longo do dia, é isso que está acontecendo, é essa situação, esse embate jurídico também, né, sobre as diversas opiniões daquilo que deve ser feito ou não deve ser feito. Lembrando que, além disso tudo, no prazo de 14 dias, podem as coisas mudar. O próprio governo do estado prevê isso. E também o decreto municipal também previa isso. Prevê que numa situação de agravamento, até aquilo que está liberado pode retroceder para o isolamento. Vamos acompanhando, e eu que tenho acompanhado esse tema com atenção, né, tenho também me preocupado com isso, com a nossa cidade, com essa situação geral, e sigo também acompanhando isso. Compartilhe esse vídeo, comente, faça a sua pergunta, para que a gente possa também entender todo esse cenário. Muito obrigado, um abraço.